No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero deu início a um dos acontecimentos mais marcantes da história cristã, a Reforma Protestante, o evento que marcou a igreja e o mundo. Se você não me conhece, eu me chamo Jefferson Nascimento e você acaba de chegar aqui no Cine Cera. Mais do que um movimento religioso, a Reforma Protestante foi uma virada cultural, social e espiritual que redefiniu o relacionamento do homem com Deus. E os seus efeitos são sentidos ainda até hoje. Mas afinal, o que levou a Reforma Protestante? Quem foram os principais nomes deste movimento? E como a Reforma impactou a igreja? Tudo isso nós saberemos agora. Bom, antes de ir para a Reforma Protestante e dizer como a Reforma impactou a igreja, eu preciso dizer para vocês aonde e como a igreja foi fundada. Nós temos em Mateus capítulo 16 o diálogo de Jesus com Simão Pedro, e ele dizendo que sobre a pedra edificaria a igreja. Estava se referindo a ele mesmo ou à própria confissão de que ele era o Cristo. Isso Jesus falou enquanto ainda estava em seu ministério terreno. Jesus ele é crucificado, morto, ressuscita, fica 40 dias com seus discípulos, dando instruções concernentes às coisas do reino de Deus e depois vai assunto aos céus. Isso é em Atos capítulo 1. Já em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce e enche a igreja e agora sim, agora a igreja vai ir pelo mundo e pregar o evangelho. E não foi assim que aconteceu. A igreja ainda não havia entendido ou se inteirado na sua missão de forma total de ir pelo mundo e pregar o evangelho. Eles estavam presos ali por Jerusalém e tudo mais, mas eles deviam sair para a Judéia, para a Samaria e para os confins da terra. Quando Deus ele vê que eles não estavam muito meio assim querendo sair para o mundo afora pregar o evangelho, Deus permite uma perseguição. A igreja agora está sendo dispersa e a igreja está sendo perseguida prioritariamente pelos judeus. Ainda o império não entrou na jogada e aquilo que estava ruim ainda poderia se tornar pior. Desde o começo, os cristãos enfrentaram muitos desafios. Antes mesmo do Império Romano se envolver, as perseguições vinham dos próprios judeus. Estevão foi apedrejado, Tiago morreu ao fio da espada. Roma até então não se importava muito. Para eles, briga entre cristãos e judeus era briga de vizinho, algo qualquer. Ou seja, deixa que eles se resolvam por si só. Mas o tempo passou e o número de cristãos começaram a crescer. Eles já eram mais do que os próprios judeus. Foi aí que Roma começou a prestar atenção nos cristãos. Em outubro do ano 54, sobe ao trono um homem chamado Nero, jovem, carismático e com boas intenções. Isso no começo. Nero começou até bem, com leis populares e favores ao povo, mas logo o poder subiu a cabeça. Virou tirano, cruel e, por fim das contas, completamente fora de si. No ano 64, Roma pega fogo, 6 dias e 6 noites de destruição. De 14 distritos da cidade, 10 foram atingidos e 3 completamente devastados. Logo começaram os boatos. Foi Nero, foi ele que queimou Roma. Convenhamos, a fama de excêntrico não o ajudava em nada. Mas, sem provas, o imperador precisava de um culpado. E quem melhor do que um grupo pequeno, impopular e com hábitos estranhos? Sim, exatamente. Nero culpou os cristãos pelo incêndio de Roma. Ele não somente culpa os cristãos pelo incêndio, mas emite um decreto que os cristãos agora deveriam ser exterminados. E começa-se assim a primeira perseguição, ainda não oficial, do Império Romano. Os métodos que eles usavam para matar os cristãos, cruéis e teatrais. Há relatos em que, enquanto cristãos eram crucificados e queimados no jardim de Nero, ele estava dentro do seu quarto ao som de uma lira. É nessa época que também Pedro e Paulo morreram por causa da fé. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, como diz a história, e Paulo foi decapitado. Essa perseguição não atingiu todo o império, mas ela foi o start, o estopim, para que viessem mais e mais
perseguições. A partir do ano 81 d.C., sobe ao governo um imperador chamado Domiciano, um homem inteligente, vaidoso e apaixonado pelas tradições romanas. Ele queria ver Roma brilhar de novo como nos tempos de glória. Domiciano era o tipo de pessoa que não precisava de fãs, mas ele mesmo queria que fosse adorado. Então o imperador determina que as pessoas prestem sacrifício a ele mesmo, como um culto ao imperador. Mas os cristãos fiéis a Deus negam totalmente essa prática. E o que acontece? Retorna às perseguições. Nem todos eram mortos, muitos eram exilados e presos. Entre eles está o apóstolo João, que foi exilado na ilha de Patmos. No ano 98 d.C., entra em cena Trajano, um novo imperador. Um homem mais prático, mais político, digamos, menos supersticioso. Trajano olhou para o império e pensou: para que gastar dinheiro perseguindo cristãos, sendo que eu posso usar o dinheiro para construir estradas? E assim nasceu uma nova política. O cristianismo continuava proibido, mas o império não ia caçar os cristãos ativamente. Perseguição agora só por meio de denúncia formal. Mas se alguém fosse denunciado, era levado a julgamento e pressionado a negar a sua fé. Quem recusava era martirizado. Mesmo com a tolerância controlada de Trajano, muitos cristãos ainda morreram. Foram tempos de relativa paz, mas o preço da fé continuava alto. E no meio disso tudo, a igreja crescia. Durante o século II da era cristã, a igreja vivia tempos de uma relativa paz. Crescia, se organizava, formava o cânon das escrituras e o credo apostólico. Mas essa calmaria estava prestes a acabar. O século II seria o cenário das piores perseguições da igreja primitiva. E dois nomes ficaram marcados: Décio e Diocleciano. O imperador Décio acreditava que os deuses romanos estavam irritados com o império. E como todo bom supersticioso, achou que o problema eram os cristãos. Ele então emitiu um decreto: todos os cristãos devem adorar os deuses romanos, sem exceção. Quem obedecia ganhava um certificado, uma espécie de comprovante de idolatria. E quem não obedecia perdia tudo: bens, liberdade e muitas das vezes a própria vida. Alguns cristãos que resistiram até o fim foram mortos. Outros, enfraquecidos pelo medo, compraram certificados. E havia ainda assim alguns outros arrependidos que voltavam para a igreja e pediam perdão daquilo que tinham feito. Anos depois veio Diocleciano, imperador dos anos 284 a 305. Homem determinado e, digamos, pouco simpático à causa da fé cristã. Ele acreditava que o cristianismo era o culpado pela fraqueza do Império Romano, e ele decide resolver esse problema com a espada. Ele mandou destruir igrejas, queimar manuscritos e exterminar cristãos em todos os lugares. Foi o vale mais escuro da história da igreja. Mas mesmo sob o fogo, o evangelho não se calou. Mas Deus tem seus meios de virar a história. Enquanto Diocleciano dividia o império em 4 partes, um dos governantes dessa tetrarquia era Constâncio Cloro, pai de Constantino. E é aí que a história muda de tom. Quando Constantino assumiu o império, parte de uma guerra se aproximava. Só que antes da batalha decisiva por Roma, ele teve uma visão do céu, as iniciais do nome de Cristo. Constantino mandou desenhar esse sinal nos escudos dos seus soldados e acabou vencendo a batalha. Para muitos foi coincidência, para outros um milagre. No ano 313 d.C., após a tomada de Roma, Constantino assinou o Edito de Milão, declarando liberdade religiosa em todo o império. Pela primeira vez em 3 séculos, os cristãos poderiam viver sem medo. As prisões se abriram, as igrejas foram reconstruídas e os cânticos poderiam voltar a ecoarem. Não em segredo, mas em praças públicas. Constantino não tornou o cristianismo a religião oficial do império. Isso viria um pouco mais tarde com o Edito de Tessalônica, no ano 380 ou 381. Durante os séculos, a Igreja de Cristo cresceu e se espalhou, mas também ela se distanciou das suas origens bíblicas. Pequenos desvios se transformaram em tradições, e tradições se tornaram doutrinas. Então é que no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero prega suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg.
denunciando os abusos e chamando o povo de volta à Bíblia. Martinho Lutero nasceu em 1483 na Alemanha. Era monge, teólogo e professor. Um homem sério, estudioso e com um leve problema: não aceitava hipocrisia teológica. Tudo começou quando Lutero viu o comércio de indulgências bombando. Gente comprando perdão como se fosse Black Friday da salvação. Era uma loucura. E eles tinham um lema: assim que a moeda tilinta, a alma do purgatório salta. Lutero olhou para isso e pensou: ah não, vocês estão de brincadeira, né? Pegou a pena, escreveu 95 teses e pregou na porta da igreja de Wittenberg. Lutero só queria um debate acadêmico, mas a imprensa de Johannes Gutenberg fez com que as teses de Martinho Lutero viralizassem. Papa Leão não curtiu muito a atitude de Lutero e pediu para que ele se retratasse. Lutero poderia dizer o famoso não obrigado, mas ele diz a famosa frase: não posso, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Resultado: excomungado, cancelado e jurado de morte. Mas o príncipe Frederico o Sábio o protegeu. Lutero se escondeu no castelo de Wittenberg, onde traduziu a Bíblia para o alemão. Ou seja, o cara inventou o conceito de devocional acessível. Para deixar claro o que realmente importava, os reformadores resumiram tudo em 5 solas, ou seja, somentes. Em primeiro lugar, sola scriptura. Somente as escrituras são a autoridade final. Nada de disse o tio do vizinho do papa. Esquece. Em segundo lugar, sola fide. A salvação vem somente pela fé. Não é algo que dá para parcelar em 12 vezes sem juros. Sola gratia. Somos salvos unicamente pela graça. Não é mérito, é presente. Solos Christus. Cristo é o único mediador, sem intermediários e sem burocracia celestial. Soli Deo Glória. Toda a glória pertence a Deus. Ou seja, não é sobre o homem, é sobre o Criador. Mas Lutero não ficou sozinho na Revolução. Haviam outros reformadores que fizeram um excelente trabalho. Por exemplo, João Calvino, o nerd do grupo. Sistemático, escreveu as Institutas da religião cristã e organizou tudo direitinho. Era o teólogo que iria fazer o seminário chorarem de alegria. Ulrich Zwingli queria uma fé mais simples e sem enfeite, tipo o modo minimalista da reforma. Philip Melanchthon era o diplomata do grupo, tipo relações públicas da reforma. Ajudou a colocar tudo em ordem na Confissão de Augsburgo. É interessante ressaltar que esses caras não queriam criar novas igrejas ou nem mesmo destruir a igreja. Eles só queriam reformar a igreja. Então que diante da expansão protestante, a Igreja Católica reagiu com o que é chamado de contra-reforma. Esta resposta incluiu a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, liderada por Inácio de Loyola, focada em educação e missões, o Concílio de Trento em 1445 e 1463, que revisou práticas e reafirmou doutrinas católicas. Também o Tribunal da Inquisição, que perseguiu e puniu aqueles que aderissem ao protestantismo. A igreja também criou Index Librorum Prohibitorum. Esse aí não tem como falar. Uma lista de livros proibidos para conter a propagação de ideias reformadas. A reforma não mudou apenas a religião, transformou a cultura, a educação e a política na Europa. A tradução da Bíblia para línguas comuns democratizou o conhecimento e fortaleceu a noção de liberdade individual. Hoje, a reforma continua a ecoar na frase latina: Ecclesia reformada est, semper reformanda est. Ou seja, a igreja reformada deve estar sempre se reformando. Isso significa que a fé cristã deve permanecer viva, crítica e fiel à palavra, rejeitando tradições humanas que obscurecem o Evangelho. Mais de 500 anos depois, a reforma ainda nos desafia a voltar ao essencial. Cristo no centro, a Bíblia como autoridade e a graça como base de tudo. A reforma protestante não foi apenas um evento histórico, mas foi um reacender do Evangelho de Jesus Cristo. Esse fogo continua queimando em cada cristão que vive para glorificar a Deus. Sei que talvez nós, os cristãos, tenhamos pouco para celebrar um movimento ou um evento como esse da Reforma, porque se nós olharmos o nosso cenário religioso, está completamente caótico. A Bíblia não está como autoridade, Cristo não está no centro,
está uma verdadeira deturpação. Mas ainda assim eu quero trazer uma mensagem de esperança. Eu quero dizer que a reforma não acabou em 1517, ela continua quando uma igreja ou até mesmo um indivíduo decide se voltar para a palavra de Deus e viver de acordo com ela. Igreja reformada sempre reformando. Queridos, esse foi o nosso vídeo sobre a reforma protestante. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu estou aqui, já é 11 horas da noite, 11h30 da noite, tá? Eu estou aqui 11h30. Ontem, na terça-feira, quando eu gravei, estava calor. Hoje que eu estou gravando, está frio. Eu não posso nem colocar uma blusa para ficar aqui no figurino, né? Mais ou menos para combinar aqui com o cenário. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comente, ative o sininho, tá? Para as notificações, se inscreva no nosso canal, siga a gente lá no Instagram, valorize esse trabalho, compartilhe para os seus amigos e para as pessoas. Eu tenho certeza que vai ser edificante, vai ser abençoador para todos. Que Deus abençoe, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.